tocha sobre sua cabeça. É a única fonte de luz que você e o seu grupo possuem para iluminar este grande túnel escuro, o qual vocês se encontram. Seus suprimentos já estão ao fim, assim como seu vigor. E a sua sanidade é a última coisa que falta te abandonar. A única coisa que você deseja acima de tudo é encontrar uma luz no fim do túnel, uma saída, um respirar de liberdade. E você encontra. Ao levantar a sua cabeça cansada, você encontra no final deste túnel uma luz. Uma saída, talvez? Um sinal de esperança? Infelizmente, não. A luz que você encontra no fim do túnel, de repente, dispara contra a sua direção, se revelando ser um raio arcano que atinge o seu peito em cheio. Você cai no chão, sentindo a sua vida se esvair instantaneamente. As últimas coisas que você escuta são sons de seus companheiros gritando e sacando suas armas, se misturando com um balbuciar saindo da boca de uma aberração flutuante que dispara raios contra os seus companheiros. Você teve sorte de ter uma morte rápida, enquanto que seu time, infelizmente, ficou para trás para cuidar de um Beholder. Meu nome é Danny, autor do Compêndio Capa Azul, e no nosso primeiro capítulo vamos estudar sobre os Beholders. Não é nenhuma novidade dizer que o Beholder não é apenas uma das criaturas mais clássicas de D&D, como também uma das mais letais e mais assustadoras já criadas. Na maioria dos casos em que você escuta falar de um Beholder em um grupo de D&D, ou é da boca de um jogador traumatizado que acabou perdendo seu personagem, ou acabou perdendo um companheiro de time, ou é da boca de um mestre sadista desgraçado que está rindo muito do TPK que ele causou. Em qualquer um dos casos, um Beholder nunca é dito como uma experiência agradável, por assim dizer. Ao menos que você seja esse mestre sadista. Se for esse o caso, cara, por favor, vai buscar ajuda. Um Beholder é esta aberração alienígena de aparência singular. Uma grande bola de carne com vários tentáculos ao redor dela, com um grande olho central, uma boca de dentes serrilhados e vários olhos na ponta desses tentáculos. Estes seres bizarros possuem uma inteligência extraordinária. São dotados com a capacidade de perceber e visionar o mundo ao redor delas de forma inumana. E acima de tudo, o que é mais bizarro, Beholders possuem a capacidade de alterar a realidade ao redor deles. Diferente da maioria das criaturas presentes no Manual do Monstro, o Beholder é uma criação completamente original dos criadores originais de D&D. Sua primeira aparição foi no ano de 1975, no suplemento de Greyhawk, o primeiro suplemento escrito para a primeira edição de D&D. A partir daí, o Beholder fez questão de aparecer em todas as edições futuras até os dias de hoje, passando por várias mudanças e recebendo ainda mais detalhes a cada edição que passava. Quando se trata de personalidade, um Beholder pode ser facilmente resumido em 3 palavras. As primeiras 2 palavras meio que se complementam: arrogância e xenofobia. Para os olhos de um Beholder, que não são poucos, todas as outras criaturas são seres completamente inferiores e insignificantes, que não possuem outra utilidade além de servir ou como comida, ou como lacaios, ou como simplesmente alvos de sua total aversão. A única criatura que um Beholder consegue realmente ver como um rival é outro Beholder. Afinal, para eles, nenhuma criatura possui o intelecto e as habilidades que possam se equiparar com os da própria espécie. Autoestima do caralho, hein, parça? A terceira e última palavra que define bem a personalidade de um Beholder é paranoia. Independente de onde estiver, um Beholder está convencido de que os outros seres inferiores guardam rancor do brilhantismo de sua mente. E por conta disso, todos ao seu redor conspiram contra a sua vida o tempo todo. E é aqui que entra uma característica muito interessante quanto ao comportamento dos Beholders. Como eu disse na introdução, Beholders são dotados com a capacidade de perceber o mundo ao seu redor de forma inumana. Sua paranoia faz com que eles fiquem alertas o tempo todo e sempre cientes de tudo que acontece ao seu redor. E acima de tudo, eles não deixam passar nada em branco. Não importa qualquer que for o evento que ocorra em seus arredores. Pode ser o mais insignificante possível, como uma brisa gelada em um dia quente de verão próximo do seu covil. Um Beholder não ignora nada. Percebendo todos esses eventos ao seu redor
E usando seu intelecto genial, um Beholder é capaz de imaginar inúmeras possibilidades de como cada um desses eventos se conectam e principalmente como esses eventos podem ameaçar a sua vida. Com todas essas possibilidades em mente, por mais sem pé e cabeça que sejam, e visando o seu bem-estar acima de tudo, um Beholder inicia um processo de criar planos em cima de planos, no melhor estilo Batman, criando incontáveis estratégias para literalmente lidar com qualquer situação, por mais inusitada que seja. Pode ser um grupo de aventureiros invadindo seu covil, montados em unicórnios e acompanhados por um monte de elemental de fogo que dança Macarena. Um Beholder está esperando por isso, e ele tem um plano para lidar com isso. Mas agora vem uma pergunta bem relevante. De que buraco abandonado pela Mãe Terra surgiu esta coisa? Bom, como é de se esperar de qualquer aberração alienígena, a origem da raça dos Beholders vem diretamente do Reino Distante. O Reino Distante é um universo fora do multiverso comum, lar de entidades alienígenas e grotescas, que desafiam a compreensão comum e cujo conhecimento pode ser pesado demais para as mentes dos mortais e, na maioria dos casos, pode levá-los à insanidade. Em outras palavras, é casinha de Cthulhu e companhia. E assim como a maioria das aberrações, Beholders são encontrados geralmente na Umbra Eterna, ou Underdark, se você quiser. Que, resumindo bem, é o mundo subterrâneo, lar dos Drolls, Duergars e etc. Claro que isso não é uma regra fixa, diga-se de passagem. Um Beholder pode muito bem montar o seu covil em literalmente qualquer região inóspita, longe de outras criaturas que possam ameaçar sua vida ou estragar os seus planos. E ainda seguindo essa linha, uma das coisas mais curiosas sobre o Beholder é a sua forma de reprodução. E não, meu caro amigo gafanhoto curioso, não tem nada a ver com biologia, e sim com psicologia. Quando o Beholder se coloca para dormir, o seu corpo descansa, mas a sua mente nunca para de funcionar. E assim como qualquer outra criatura, Beholders são capazes de sonhar. Estes sonhos geralmente são dominados por imagens ou do próprio Beholder ou de um Beholder que ele nunca encontrou na vida. Mas isso são casos extremamente raros. E é exatamente nesses casos extremamente raros que a magia acontece. Quando um Beholder sonha com outro Beholder, este ato causa uma distorção no espaço ao redor dele. E desta distorção espacial surge um segundo Beholder. Esse Beholder filho pode ser tanto uma cópia exata do Beholder que apareceu nos sonhos do primeiro, quanto uma das variantes da espécie. Eu poderia falar mais sobre cada uma das variantes da raça dos Beholders, mas eu não vou fazer isso agora porque eu acho que o vídeo vai ficar muito grande. Se vocês quiserem depois, eu posso fazer um vídeo focado somente nas variantes. Por hora, vamos focar somente no original. Ok? Ah, e uma coisa que eu também não posso deixar de falar antes da gente ir pro próximo tópico. Beholders gostam de viver bem separados um do outro, certo? Quando um Beholder gera outro Beholder, naturalmente, a primeira coisa que ambos tentam fazer é matar um ao outro. Não é a relação pai e filho mais saudável do mundo, se me permite opinar. Mas agora vem a pergunta mais relevante de todas. Por que diabos essa bola de carne miserável é tão perigosa? Não só um Beholder é extremamente inteligente e preparado para qualquer cenário, como ele também tem uma habilidade única, que é o maior motivo dele ser tão temido: os raios oculares. Não fique pensando que essa coroa de olhos ao redor dele é só um enfeite. De cada um desses olhos, o Beholder consegue disparar um raio mágico diferente, cada um mais problemático do que o outro. E estes raios são... o raio enfeitiçador, que faz o alvo ficar encantado pelo Beholder. O raio paralisante, que eu creio que seja autoexplicativo. Consegue manter uma criatura paralisada por até 1 minuto. E 1 minuto em D&D é tempo pra caralho! O raio aterrorizante, que faz uma criatura ficar completamente apavorada do Beholder, como se ele precisasse desse tipo de raio. O raio de lentidão, que é capaz de cortar a movimentação e as ações de um personagem pela metade. E isso é bem problemático. O raio enfraquecedor, que causa dano necrótico pesado. O raio telecinético, que faz o Beholder mover criaturas e objetos com poder na mente a uma determinada distância ao seu bel prazer. O raio sonífero, que te coloca para dormir como um bebê, ao menos que você seja um elfo. O raio petrificador, que te transforma em pedra. O raio desintegrador, que consegue transformar qualquer criatura ou objeto não mágico em pó. E o raio da morte, que consegue matar você
instantaneamente. Achou pouco, meu querido? Pois tem mais! Entre todos os olhos do Beholder, sem sombra de dúvida, o mais problemático, na minha humilde opinião, é o seu grande olho central. Como assim? Pior do que um olho que dispara um raio da morte? Sim! O grande olho central do Beholder possui a capacidade de criar uma grande área em cone de anti-mágica. E creio que seja autoexplicativo. Dentro desta área anti-mágica, nenhum feitiço, nenhum efeito mágico e nenhum item mágico funciona. As únicas coisas que são capazes de manter as suas propriedades mágicas são artefatos lendários. E não é uma coisa que você consegue comprar, assim, na lojinha do seu Juca da esquina, por exemplo. Em outras palavras, o grande olhão da bola gigantesca alienígena mostra um grandíssimo dedo do meio para o seu amigo mago, para o seu amigo clérigo, para o seu amigo bruxo e para aquele seu amigo que comprou uma espada mágica boladona por 1.500 peças de ouro. Deixa eu só resumir pra vocês. O Beholder não só tem a capacidade de inutilizar qualquer usuário de magia no grupo, como também ele dispara raios mágicos que sempre vai pegar o seu grupo de surpresa e, como bônus, que eu quase esqueci de falar, ele ainda tem a capacidade de voar pra ficar longe de combatentes corpo a corpo e transformar a viagem de todo mundo ali em um inferno. Deu pra entender por que um encontro com o Beholder nunca é uma experiência saudável? Agora que vocês já sabem bastante coisa importante sobre os Beholders, eu vou aproveitar esse espacinho aqui para dar algumas dicas e sugestões de como você pode usar Beholders nas suas mesas, nas suas campanhas. São apenas algumas ideias livres, pode copiar, pode ignorar, pode se inspirar, pode fazer o que você quiser. Mas se alguma dessas dicas te foi útil de alguma forma, a única coisa que eu peço em troca de coração é que você deixe seu like e que você mostre esse vídeo para os seus amigos. Vai que eles não se inspiram também. Muito bem, vamos lá. Quando você estiver interpretando o Beholder, vale ressaltar os seguintes pontos. Primeiro, o Beholder ele está constantemente preocupado com a sua própria segurança. Eles sempre lidam com bastante cautela com qualquer outra criatura que não for um de seus lacaios. E ele se torna extremamente agressivo contra qualquer criatura que o ameace. Segundo, lembre-se que Beholders são exorbitantemente arrogantes. Tão arrogantes que se qualquer outra criatura ficar se gabando de alguma coisa na frente do Beholder, o Beholder pode se sentir provocado e atacar sem qualquer piedade este pobre coitado. E aqui vai um ponto que pode ser bem interessante para o andar de uma narrativa. Cada Beholder vê a si mesmo como o exemplo perfeito da espécie, enquanto que vê todos os outros Beholders como grandes rivais e seres completamente inferiores ao mesmo tempo. Meio conflitante, eu sei, mas foi o Volo que disse, então eu não vou contestar. Por ver outros Beholders como rivais que merecem ser eliminados, não seria completamente estranho um Beholder cooperar com um grupo de aventureiros se eles tiverem alguma informação sobre as atividades ou sobre um covil de um Beholder rival. E eu ainda adiciono mais um ponto. Eu consigo muito bem enxergar um cenário onde um Beholder manipula aventureiros para exterminar um Beholder rival. Ele pode usar seus lacaios para espalhar boatos sobre tesouros que podem ser reais ou não, que atraem os aventureiros para o covil deste Beholder rival. Ele pode ter em sua posse um item, uma informação, uma pessoa como refém que é importante para alguém do grupo e que só vai libertá-la se ele fizer este tipo de acordo. Se o Beholder vai manter a palavra dele no final, aí já é uma incógnita, porque no final das contas, o Beholder vai sempre priorizar o seu próprio bem-estar acima de qualquer outra coisa. Quando falamos em combate, um Beholder é um verdadeiro estrategista. Começando pela sua habilidade de voar, que não só consegue manter ele longe de atacantes corpo a corpo, como também consegue transformar o seu próprio covil em um inferno para os invasores terrestres. É bem normal em um covil de Beholder você encontrar tetos muito altos, com buracos e subidas verticais, por onde o Beholder consegue passar, mas você não. E tá aí mais uma dica que não é só completamente plausível, como também consegue transformar a experiência de um encontro com o Beholder um pouco mais única, podemos dizer. Beholders não correm o perigo de ativar armadilhas terrestres, então é bem natural que ele faça bastante uso delas para defender o seu lar. Agora, imagina enfrentar um Beholder em uma região protegida de seu covil, lotada
de armadilhas, onde você não só vai ter que ficar adivinhando onde cada armadilha está e tomando cuidado com cada passo seu para não ativar uma armadilha, ao mesmo tempo que o Beholder está no ar, voando em completa segurança e disparando raios em cima do seu grupo. É um daqueles dias que você vai querer muito que algum conjurador do seu grupo tenha a magia encontrar armadilhas preparada e um ladino com uma especialidade em ferramentas de ladrão. Mas espere, você tem sim! Porém, o conjurador não consegue conjurar magia porque ele está dentro do cone anti-mágica e o ladino virou pedra. Good times! E para encerrar, vamos fazer uma coisa que pra mim é a melhor parte em relação aos monstros de D&D, a customização. Os blocos de estatística presentes no manual do monstro mostram os atributos e habilidades padrões das criaturas apresentadas, mas eles não são absolutos. Como mestre, você tem liberdade total para alterar atributos e habilidades dos monstros presentes ali para que eles se encaixem melhor na sua campanha, ou caso você queira criar um monstro realmente único, coisa que eu faço direto nas minhas mesas. Por isso eu quero brincar um pouco de customizar o Beholder aqui, afinal nem todo Beholder precisa ser igual. Vamos começar brincando com os seus raios oculares. Cada raio ocular do Beholder causa um efeito similar a feitiços presentes no jogo. O raio enfeitiçador, por exemplo, causa um efeito praticamente igual ao feitiço encantar pessoa. Agora, e se a gente brincasse de trocar os efeitos dos raios oculares? Por exemplo, no lugar do raio enfeitiçador, e se o Beholder tivesse um raio da loucura, que causa o mesmo efeito que o feitiço Coroa da Loucura? Ou quem sabe, no lugar do raio sonífero, o Beholder não tivesse um raio de cegueira, que deixa uma criatura cega, bem parecida com o efeito do feitiço Cegueira Surdez? Ou que tal se você trocar o tipo de dano que algum dos raios causa? Troque, por exemplo, o dano necrótico do raio enfraquecedor para dano elétrico. Você agora tem um Beholder que dispara um raio elétrico. E não vamos parar apenas nos raios oculares, não! Que tal mudar a habilidade do grande olho central dele? E se, no lugar de criar um cone anti-mágica, o grande olho central do Beholder criasse uma área de confusão, muito parecida com o feitiço Confusão? Mas acho que a gente pode ser um pouco mais cruel e extrapolar um pouco. Imagina um Beholder que possui um olho central, cuja capacidade é prender indivíduos que ele derrubou dentro de uma dimensão de bolso que é dentro do olho central. Imagina o terror na cara dos seus jogadores em não só ver apenas o clérigo cair, como também ser tirado do campo de batalha. E a única forma de libertar o clérigo seria derrotando o Beholder de vez. Isso sem contar a tensão em cima do pobre coitado que tem que suceder às salvaguardas contra a morte, enquanto que está inconsciente dentro do olho do Beholder. Uma outra ideia aqui que eu pensei agora, nesse momento, considerando que os sonhos dos Beholders não têm limites. Imagina um Beholder tendo um sonho onde ele encontra outro Beholder em outro plano de existência. Talvez um dos planos elementais, como o plano de fogo, por exemplo. Agora, imagina este Beholder deste sonho específico surgir, não apenas tendo as habilidades padrões de um Beholder, como também carregando traços e características daquele plano de existência em qual ele foi sonhado. Ainda no exemplo do Beholder sonhado no plano de fogo, este Beholder em específico poderia disparar raios de fogo, ter imunidade a dano flamejante, e ele possui um traço similar aos elementais de fogo, no qual causa dano a criaturas que atacam ele corpo a corpo. E você achando que a bola de carne assassina alienígena não podia ser pior. Por mais bizarros e temíveis que sejam, Beholders merecem com todo louvor o seu lugar entre as criaturas mais icônicas de D&D. Tinha mais algumas coisas que eu queria muito falar sobre os Beholders, não só sobre suas variantes da espécie, como também nomes de Beholders relevantes para a história de cenários do jogo. Mas eu acabei tendo que deixar fora da versão final do roteiro, porque eu achei que o vídeo ia ficar muito grande. E eu não queria extrapolar muito, até porque esse é só o piloto da série. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem o seu like, mostrem para os seus amigos e se inscrevam no canal se você se interessou. Eu pretendo trazer mais vídeos como este mais pra frente, e a sua presença aqui vai me motivar muito a continuar com o meu trabalho. Deixa nos comentários aí algum
Relato engraçado que você já passou com algum beholder, se você se traumatizou ou se você é um mestre sadista que usou um beholder para dar um TPK. Bora bater um papo legal, além, é claro, de opiniões, sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver nesse formato e críticas em cima do meu trabalho. Qualquer fala construtiva vai ser muito bem-vinda. Por hora, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Danny, autor do compêndio Capa Azul, e a gente se vê no nosso próximo capítulo. Falou!